Hoje eu estou aqui com o Fabrício Carraro, que é especialista em inteligência artificial e vai explicar um pouco para a gente sobre como essa tecnologia funciona. Fabrício, seja muito bem-vindo e muito obrigada por vir aqui conversar com a gente da Perfil Brasil. Muito obrigado, prazer é meu estar aqui. Bom, para a gente começar do começo, é muito comum, agora se tornou comum, na verdade, a gente ouve falar dessa tecnologia chamada inteligência artificial, mas o que isso quer dizer, na verdade? O que é a inteligência artificial e como que ela funciona? A inteligência artificial é um nome chique que o pessoal inventou lá na década de 50 para tratar isso que é nós humanos tentarmos nos comunicar com as máquinas, né, com os computadores. E, como eu falei, isso está longe de ser uma coisa nova. Esse termo foi desenvolvido lá nos anos 50 na Universidade de Dartmouth, numa conferência que teve por lá, e desde então esse campo vem evoluindo. Teve vários períodos de alta e vários períodos de baixa, quando o pessoal acreditava mais ou acreditava menos nisso, mas como você falou, nos últimos anos, assim, na última década, mas principalmente nos últimos 2 anos, isso tem ficado mais e mais na boca do povo e chegando a todo mundo, né? Entendi. E hoje em dia, quais são os principais softwares ou as principais plataformas que a gente vê? Tem alguns tipos diferentes de inteligência artificial, porque quando a gente fala de IA, tem algumas sub-áreas lá dentro e a gente usa muitas delas no nosso dia a dia mesmo sem saber. Então, quando você vai utilizar um site de um e-commerce, né, uma loja virtual, a maioria, se não todas essas lojas, já tem ali um sistema de inteligência artificial para te recomendar alguma coisa para você comprar próximo, né? Então você está buscando alguma coisa, algum item relacionado à beleza, ele vai te recomendar outros itens que sejam similares àquele, ou que tem alguma correlação lógica que esse sistema de IA tenha conseguido encontrar para que você talvez se interesse, né? Que talvez você vá comprar e gerar mais lucro para a empresa e talvez seja interessante para você realmente comprar. Se você vai comprar um livro, um livro de uma trilogia, você buscou pela primeira parte, talvez esse sistema vai entender, opa, tem 2 partes a mais que eu posso oferecer para essa pessoa, ou tem um outro livro desse mesmo gênero, que talvez seja interessante para essa pessoa também. Pessoal que gosta de assistir filmes online, né, Netflix e Amazon Prime Video, todas essas tecnologias, todas essas empresas, elas têm essa tecnologia por trás também para te recomendar filmes parecidos, né, e tentar entender quem você é, que tipos de filmes, de séries você geralmente assiste, e tentar te recomendar coisas parecidas. Então, tem toda essa parte visando o cliente final, que seria tentando criar uma experiência melhor para o cliente final e tentando te oferecer algo mais parecido, né? Algo mais personalizado, na verdade, para você. Tem outras partes também de tentativas de previsões, seja a previsão do tempo, previsão de como a bolsa de valores vai crescer ou vai diminuir, alguma ação específica. Tem toda essa parte preditiva. Tem a parte de visão computacional, que é muito utilizada em carros autônomos, em drones, para você entender o ambiente ali, se você pode mudar de faixa em alguma hora ou não, entender se tem uma pessoa cruzando a rua na sua frente, que hora brecar. E também tem isso que a gente tem visto aí nos últimos 2 anos, que é a IA generativa, que ela não faz uma previsão, ela não faz uma customização, nenhum agrupamento, mas ela gera alguma coisa baseado em um pedido seu, né? Gera texto, gera vídeo, gera imagens e assim por diante. Entendi. E agora, falando um pouco mais sobre a IA generativa, por que ela está evoluindo tão rápido? Essa história começou ali nos idos de 2014, que foram algumas técnicas, alguns papers científicos que foram desenvolvidos principalmente pelo pessoal do Google. O primeiro deles foi ali em torno de 2014, por um cara que ele inclusive estava na OpenAI, nessa empresa que fica por trás do ChatGPT até um mês atrás, ele saiu recentemente, que é o Ilya Sutskever. E logo depois a gente teve um outro paper, que esse sim causou essa disrupção gigantesca, que foi em 2017, o paper de uma arquitetura chamada Transformers, que está por baixo, está por trás de todos esses sistemas que a gente está vendo hoje em dia, o ChatGPT, o Gemini, o Midjourney de imagens e tudo mais, que explicando de uma forma leiga é uma maneira diferente de organizar ali a sua inteligência artificial, a arquitetura dela por trás mesmo, e como ela vai entender, como ela vai ser treinada, de uma maneira que o sistema consiga ter mais acesso a mais dados e consiga fazer essas relações entre esses dados de uma maneira melhor. Então, 2017 foi lançado esse paper e várias empresas começaram a fazer coisas em cima disso, em cima dessa nova arquitetura,
E aí também, ao mesmo tempo, a gente começou a ter computadores com processamento muito melhor, que são as placas gráficas que são usadas para isso, né? A famosa GPU, que o pessoal usava muito para joguinho. Pessoal que gosta de jogar um LoL, que gosta de jogar um Assassin's Creed, alguma coisa assim no computador, era maluco por essas placas de vídeo e continua sendo hoje em dia, só que agora elas estão sendo usadas também para fazer o treinamento desses modelos de inteligência artificial. Então esse crescimento da robustez dessas placas de vídeo também, combinado com essa arquitetura, foi o responsável por a gente ter um lançamento, né, esse pulo, essa disrupção, que foi o que gerou o modelo de GPT, né, de basicamente uma IA que vai gerar alguma coisa para você, que vai ser treinada em uma quantidade enorme de dados. Essa quantidade enorme de dados pode ser a internet inteira, então você pega a internet inteira, coloca ali nessa arquitetura, nesse modelo que vai entender, vai tentar fazer essas correlações entre si, e aí vai cuspir alguma coisa para você. Claro que tem muito mais por baixo disso, mas de uma maneira mais leiga é isso, e aí foi que a gente chegou em 2022, ali em novembro, no ChatGPT, e depois no Gemini, e outros modelos que a gente tem visto até agora. Perfeito. Para você, quais que são os limites, talvez, éticos de todo esse desenvolvimento, de toda essa criação, dessa corrida mesmo, né, por uma nova tecnologia, por toda essa inovação? Tem várias questões que a gente pode abordar aqui. Eu acho que uma principal, talvez a mais importante, seja a questão dos vieses. Tem vários tipos de viés que podem ser colocados nesses dados. Até porque a gente está usando dados, ou essas empresas, na verdade, estão usando dados públicos, como eu falei, né? Dados da internet, dados de muitos lugares, e nós, como uma sociedade, temos vieses, temos preconceitos, temos falta de diversidade. Isso tem sido corrigido nos últimos anos, nas últimas décadas, mas ainda tem, especialmente quando você pensa de uma maneira histórica. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto as empresas se preocuparem, na verdade, quando elas têm feito não só o treinamento desses modelos de IA, mas também no pós-treinamento, né? Quando a gente tem ali o primeiro produto pronto, eles têm um pós-treinamento que tenta dar uma resposta ali, tentando eliminar esses vieses, tentando colocar diversidade de alguma maneira. Mas isso é uma questão ética que é muito importante já na base, né? Quando os seus dados são ruins, o seu resultado vai ser ruim também. Outra questão que a gente pensa bastante também é a questão dos direitos autorais. Como eu falei, muitas dessas empresas têm usado a internet inteira, e isso pode envolver os seus dados, isso pode envolver dados de artistas, inclusive, né, que não liberaram os dados, a arte deles, a música, a pintura, seja lá qual for, arte digital, para treinar gratuitamente esses modelos dessas empresas, né? Então isso também é uma outra questão para a qual a gente ainda não tem uma resposta muito clara de como isso vai ser desenvolvido nos próximos anos. Já tem processos na justiça rodando lá nos Estados Unidos nessa questão, inclusive de jornais grandes, né? O New York Times foi na justiça tentar ver como que pode fazer, né, contra algumas dessas empresas aí, mas também é uma questão a ser discutida nessa questão da ética, quando a gente fala, né? Aí, quando a gente fala de alinhamento, como a gente vai ter certeza que essas IAs vão ser seguras para o futuro? A gente vai pedir uma coisa para ela e ela vai entender e vai fazer essa coisa de um jeito que seja bom para a humanidade. Tinha um exemplo que é um pouco esdrúxulo, mas ele serve para exemplificar bem. Imagina que você vai treinar uma IA para otimizar uma extração de metais, de ferro, de uma mina de ferro, basicamente. E aí a IA, se ela não estiver bem alinhada, ela pode entender que, ok, eu vou fazer aqui primeiro a mina, e aí depois eu quero pegar mais ferro, eu vou começar a tirar ferro dos prédios que estão ao redor. E aí no final ela vai começar a tirar ferro do sangue dos seres humanos. Novamente, é um exemplo muito esdrúxulo, isso não vai acontecer, mas é só para a gente entender o que é o alinhamento, né? A gente tem uma IA que ela vai entender o que ela tem que fazer, mas, claro, ela vai ter ali os limites que que nós seres humanos que estamos desenvolvendo essa IA, vamos saber colocar. E as empresas todas já têm áreas de desenvolvimento, áreas de segurança, áreas de alinhamento para limitar todos esses perigos de segurança, também perigos de segurança de vazamento de dados e outras coisas nesse sentido. Então tem várias questões éticas que a gente pode abordar, essas são só algumas delas. Do futuro do trabalho também é uma questão muito importante. Perfeito. E agora eu queria que a gente conversasse um pouco sobre as maneiras que a gente pode usar a inteligência artificial ao nosso favor. Maneiras práticas, assim, no dia a dia. Qual que é a sua visão?
Ah, tem muitas maneiras. Ela é uma ferramenta muito boa de produtividade, né? Para melhorar a produtividade em tarefas que são muito repetitivas. Seja essas IAs generativas falando aí que a gente está, como o ChatGPT, o Gemini, o Claude, o Llama da Meta, que você pode simplesmente ir lá no site, no produto, alterar alguma coisa, fazer um pedido e tudo mais. Isso já é uma maneira de você fazer. Então, tem times de marketing utilizando ali para você gerar ideias para posts. Me dá 5, 10 ideias de posts no Instagram ou no LinkedIn, ou seja, lá em qual plataforma de rede social for, sobre o tema inteligência artificial, colocando 5 hashtags, usando uma linguagem jovem, uma linguagem com gírias. Você pode especificar isso, pessoas do marketing, por exemplo. Nas finanças, a gente tem também, você pode subir ali seus dados, planilhas, claro. Isso aqui também é uma questão um pouco nebulosa, porque nem todas as empresas querem que subam dados privados, né? Dados de clientes, dados sensíveis ali. Isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, mas tem planos que algumas das empresas oferecem, que você pode sim fazer o upload dos seus dados, e esses dados não vão ser usados lá pelo outro lado, né? Pela empresa do outro lado, para retreinar modelos futuros ou nada disso. Vão ser dados seus, que são da sua empresa, que vão continuar secretos ali. Então só vai bater lá e você vai ter o resultado. Então a análise, por exemplo, de uma planilha de dados ou algo nesse sentido também é bastante interessante para acelerar esse processo. Quem é da área da advocacia também, né, análise de contratos, buscar erros, mesmo de português, mas erros talvez de lógica dentro de contratos. O pessoal da programação tem usado muito também para criar código ou simplesmente para achar correção de códigos, criar testes, que é uma parte que o pessoal acha meio chata ultimamente na hora de criar, de programar. E também quando a gente está falando, essa aqui eu estou falando de as generativas, né, tem as de imagem, os times de design estão utilizando também para acelerar ali uma criação de uma arte que seja mais rápida, que não tenha que ser tão elaborada. Utilizam essas IAs generativas de imagens, mas também tem a IA mais clássica, o machine learning mais clássico, né, o aprendizado de máquina, que aí é uma pessoa que, imagino que já seja uma pessoa desenvolvedora, que já tem esses conhecimentos em linguagem Python, por exemplo, nos frameworks de inteligência artificial, e que vai realmente programar ali, conectando-se com a API, que a gente chama, né, com esses modelos de IA dessas empresas, mas resolvendo para um problema próprio dela, né, dessa pessoa, ou então, se for uma empresa, o time de tecnologia, né, de TI da empresa, vai poder criar um sistema, né, utilizando essa conexão, que resolva um problema local dessa empresa. Então, tem infinitos modos que a IA pode ajudar no dia a dia, na questão de produtividade, e essas IAs generativas estão aí para mudar realmente isso e para facilitar, uma ferramenta a mais no dia a dia. Entendi. E agora, voltando um pouco mais nessa questão da IA generativa, quais dicas você daria para identificar um conteúdo que é gerado por inteligência artificial? Na questão de texto, é um pouco mais complicado, porque elas são maravilhosas na parte de texto, até porque elas foram treinadas em textos nossos, né, nossos de seres humanos. Então, hoje em dia, né, algumas IAs a gente ainda consegue notar, quando você pede para ela criar um artigo sobre alguma coisa, o artigo inteiro, por exemplo, você consegue notar que ela se repete bastante. Então, ela faz uma introdução, 2, 3 parágrafos intermediários e aí uma conclusão. É bem assim, bem clássico assim de texto. Então você consegue notar esses padrões que fica meio, isso claramente foi criado por IA, mas é uma coisa que tende a ser mudada no futuro próximo. Daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses pode ser bem diferente. Para IAs de imagem, generativas de imagem, já dá para notar algumas coisas que têm sido diminuídas também. Então o pessoal, quando gera fotos de seres humanos, tinha a questão da polidactilia, né? Pessoas com 6 dedos, ou com 4 dedos, ou com a mão que ficava numa posição meio estranha. Isso já está bem corrigido em algumas das IAs generativas de imagem atuais, mas em outras não. Então, dá para notar por isso. Outra coisa que dá para notar é que parece que a imagem está com um filtro muito forte, né? Como se fosse um filtro do Instagram. Está com um filtro bem forte. Então, esse é um modo, não todas, claro, mas tem várias imagens, elas geralmente colocam um filtro forte. Dá para perceber por isso, ou cartunesca demais também dá para perceber por isso. E o deepfake de vídeo, isso já é uma outra questão, porque tem os que são gerados do zero e até o final. Isso ainda não está muito desenvolvido atualmente, a gente está em desenvolvimento, isso pode ser, já tem alguns que fazem isso, mas você consegue notar que todos estão mais ou menos em slow motion, o movimento da cena,
isso dá para notar, mas quando a gente fala de outras coisas, né, de uma pessoa que tem um software específico treinado para fazer deepfake, é mais a questão do movimento dos lábios que não está de acordo, ou a imagem que está meio pixelada, né, ou seja, ela não está muito clara, ela tá parece como um celular antigo, ela foi filmada no celular antigo. Mas claro, novamente, isso está sendo desenvolvido, esses modelos estão sendo cada vez treinados com dados melhores, então é possível que isso não seja mais tão reconhecível daqui a alguns meses, daqui a um ano, algo nesse sentido. Então, a coisa mais importante, mais do que tudo isso que eu falei até agora, é você exercer um ceticismo crítico para qualquer notícia, qualquer dado que a gente recebe via WhatsApp, via redes sociais, qualquer rede social que você receba. Isso é uma coisa que a gente já falava, já vem falando há anos, na questão de textos, né, de notícias, que você sempre tem que pensar, será que é isso mesmo? Ou que uma pessoa receber um vídeo na sua rede social, no seu WhatsApp, no seu Telegram, pensar, tem uma pessoa falando isso na internet, isso não significa que isso seja verdade. O que a IA vai fazer é simplesmente tornar esse texto talvez escrito de uma maneira melhor, ou tornar talvez a voz da pessoa, pode ser, né, ou pode fazer um deepfake de voz, um deepfake de imagem. Você vai ter que sempre ter, não só para texto agora, mas também para vozes, também para imagens, também para vídeos, ter esse ceticismo crítico, pensar, será que é verdade ou será que é uma IA que criou isso? E eu já estou começando a ver isso nos meus amigos, grupos de familiares. Às vezes eu mando uma notícia real, um vídeo de alguma coisa que está acontecendo, e eles me perguntam, Fabrício, isso é real ou isso é IA? Talvez porque eles já saibam, né, que eu estou envolvido nesse mundo da IA, mas é uma coisa que eu recomendo que todo mundo faça criticamente de hoje em diante. E hoje em dia a gente tem visto cada vez mais golpes, vídeos falsos usando a inteligência artificial. Na sua avaliação, como que a gente deve lidar com esses casos de uso indevido da IA? Nós seres humanos, é isso que eu falei, né? Nós, pessoas físicas, na verdade, que é ter o ceticismo. Então, da mesma maneira que nós aprendemos como sociedade a quando alguém receber uma chamada falando que estou com seu filho, estou com sua filha, algo nesse sentido, nós aprendemos que isso não necessariamente é verdade, nós também temos que aprender isso da mesma forma para texto, para imagem e para vídeos. Mas também, em questão de legislação, nós já temos legislação para pessoas que tentam fazer fraude, né? Então, se uma pessoa tenta te fraudar ou se uma pessoa tenta roubar a sua imagem de alguma maneira, já existe legislação quanto a isso, né? Então, estar atentos, denunciar, claro, divulgar pessoas que estejam se passando por outras mas, novamente, né, o mais importante de todos é ter ceticismo crítico para não cair nesses golpes. E isso é uma coisa que, claro, pensando no futuro, você pode, eu mesmo, pode ficar meio, nossa, então eu não vou acreditar mais em nada de agora em diante. É um medo que pode acontecer, mas isso já acontecia antes, na verdade, né? Acontece desde que o mundo é mundo, desde que a gente tem uma pessoa no meio da praça na Grécia Antiga falando que aconteceu alguma coisa. Histórias que vêm passando de gerações em gerações, como o do Pedrinho e o Lobo, né? Que o Pedrinho repete muitas coisas uma mentira, quando é verdade ninguém mais acredita nele. Então, o fato de existir golpes, ou o fato de existir mentiras ou fake news não é novo e não é nada que veio com a IA. Mesmo manipulação de imagens já acontecia na década nos anos 1900 e bolinha. Então, não é nada de novo quanto a isso e existe legislação contra isso. Mas o que talvez seja novo seja a amplitude que isso tenha, que isso alcance por causa da internet. E por isso que a gente tem que ser mais críticos quanto no nosso contato com isso. Maravilha. Bom, Fabrício, queria te agradecer por essa pequena aula sobre inteligência artificial. Achei que foi bem interessante. Obrigada pela sua participação. Imagina, o prazer foi meu. E, pessoal, último recadinho aqui. É isso, a IA é uma ferramenta no seu dia a dia, não tenha medo dela, mas eu recomendo que vocês aprendam, que vocês usem no seu dia a dia, dê uma brincadinha. Eu tenho até um livro que eu escrevi para leigos sobre isso, se vocês quiserem dar uma olhada também, mas deem uma olhada, porque isso vai estar no seu dia a dia de agora em diante e é bom você estar por dentro, pelo menos saber ali utilizar um básico, e isso pode te ajudar muito no seu dia a dia de trabalho também. Perfeito. Muito obrigada. Obrigadão.